Aí mandei meu blog, falei, pô, eu escrevo isso aqui, eu acho que eu queria fazer um stand-up. Aí ele falou, vem aí, ele deixava todo mundo Era fazer, né? muito. O show dele era ele Era muito open. muito, 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 muito. Muitos opens. Depois o Eduardo Castilho fez um pouquinho disso. É. Mas ele abriu e eu fiz tipo uns 3 shows com ele lá. E aí então eu fui fazendo Santa Comédia. Só que quando eu fiz stand-up pela primeira vez, quando eu li o Luiz Fernando Veríssimo, abriu minha cabeça. Quando eu comecei a escrever, eu meio que, meio isso, eu acho que é nessa linha que eu quero trabalhar, mais até do que quando eu descobri a comida e cozinhar, tipo, muito mais, porque a comida foi um hobby, a comédia, o escrever e o ler foi. Eu não quero parar de fazer isso. Qualquer outra coisa, eu não quero parar de fazer isso no sentido de. Quando eu comecei a trabalhar como de cozinheiro, eu gostava de cozinhar, mas chegou, tipo, no dia de serviço de 8 horas, dava 2 horas que eu tava lá, eu já não queria mais estar lá. Eu já queria estar Ah, em entendi. casa, lendo, queria não estar fazendo nada. Eu sempre gostei de não fazer nada. Aí eu queria só estar. Mas Só escrever é tá. fazer alguma coisa. Então, mas eu digo antes até, isso Ah, foi tá. antes de escrever. E quando eu descobri o Luiz Fernando Veríssimo, e quando eu comecei a escrever, e quando eu pisei no palco pela primeira vez, foi meio, eu quero fazer mais disso, eu quero mais Não, disso, eu mas eu quero quero mais entender disso. isso. Você gostava do Veríssimo. Gostava, eu Como que gosto, amo. você falou? Como que eu vou transformar isso que eu gosto em piada de palco? Você assistia Não, vídeo porque aí comecei a assistir o stand-up, o pra Danilo, entender? Rafinha, Você leu aquele livro tinha da Judy da Judy Carter. Não, mas eu li Carter? depois, eu vim ali depois. Só que eu comecei a ter um pouquinho mais de contato, tinha um show ali, eu Ah, você foi ia, fui assistindo. assistir, assisti em 2008, antes de fazer stand-up ainda. Mas Eu você assisti no chegava a Santa estudar, Comédia. Não, eu assim, só. a olhar e A falar, ah, primeira cara, vez que eu vi o stand-up eu já via por vídeo. A primeira vez que eu vi ao vivo foi o Rodízio de Humor. Era o Léo Lins, Fábio Lins, Diego Paiva, Danilo Gentili, Oscar Filho e Marco Zene. O Marco Zene que caralho. levava todo mundo pra fazer o bagulho. O Marco Zene tipo, abria espaço da comédia gigantesco, assim. Aí quando eu vi eles fazendo ao vivo, fui eu, meu irmão mais velho, o Lincoln, que gostava muito e mostrava as coisas pra mim, e o Bruno, que é um amigo meu, que hoje é meu contador, aliás. Ah, é? É um grande amigo meu. E a gente foi Quando a pessoa fala meu assistir. contador é que tá bem demais, não é? É, Fala meu aí, meu contador. contador. Quer dizer que eu não vou cair na malha fina, né? Um abraço, Wesley Snipes. É, e aí quando eu vi aquilo no ao vivo, eu fiz um. Sabe quando começa a fazer. Né, Ligar os ligar pontos. os pontos. Aí eu falei, caralho, tem alguma coisa que eu já vi ali do Luiz Fernando Veríssimo, algumas Tá. coisas que eu já escrevia num blog. No blog não, escrevia no caderno, na época de colégio. E na época do colégio eu sempre não era o cara que era engraçadão toda hora, mas sempre pontuava Tô com piada. ligado. Você A falava, professora falava uma coisa, eu esperava um momento, calma, 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 piada. E todo mundo todo mundo ria, tô ria, e assim ligado. eu comecei a galera gostava de mim por causa disso. Então eu fiz meio. Será que isso é aquilo que eu fazia no colégio, que eu fazia no trabalho, que eu fazia? Meio que é, só que de uma maneira Você era o cara no profissional. trabalho que contava histórias pra Não galera? contava história pra galera, mas eu fazia sempre isso. Eu tirava um Ah, sarro pontual aqui, um sarro pontual ali. Eu nunca fui o engraçadão e nem o cara que que junta todo juntava. mundo. Mas eu sempre dei piada. Sempre fui rápido o cara que retrucava. Eu era o cara Entendi. que retrucava. Então eu já quase apanhava direto por fazer piada no momento que não devia. Então quando eu vi aquilo, eu falei, caralho, é meio isso. Aí comecei a escrever menos linha Luiz Fernando Veríssimo e mais linha stand-up Tá. pro blog. Então o blog começou a ser mais contando de um jeito stand-up do que Mas vamos falar pra quem não crônica. é da comédia. Explica o jeito stand-up O que você jeito de stand-up é entendeu. setup punch, é mais observação e trazendo setup punch e menos contação. Porque se, por exemplo, o Veríssimo fosse fazer stand-up, ele não faria. Ele não ia pegar o texto dele que tá escrito e ia fazer. Ele ia ter que adaptar pra caralho no sentido de pô, eu preciso enxugar, e aqui eu tenho essa observação, só que tá muito descrita, então eu preciso deixar de uma maneira mais visual para quando a pessoa entenda e nessa descrição de maneira visual eu consiga dar um setup, um punch de uma maneira rápida, eu preciso de piada com mais constância. O diálogo ele já é bom, então talvez, provavelmente ele não teria que mudar É. muito. E aí eu comecei, até porque eu comecei a achar mais fácil escrever na linha do stand-up do que no Veríssimo. É, com Porque é certeza. muito difícil escrever do jeito que ele escreve. Só que eu comecei a escrever assim, mas continuei escrevendo, tentando ser o Veríssimo. Tanto que eu tenho um livro que eu nunca. Que eu queria lançar, ele vou lançar ainda um dia, se Deus quiser, é o Eu Queria Ser o Veríssimo. Que Ah, é só é? crônicas na linha do Luiz Fernando Porra, que Veríssimo, assim. legal, cara.
Aí eu fui, fiz stand-up. Mas você escreveu muita coisa, pouca coisa pra subir no palco, assim. E você não era o cara. Você já tinha subido no palco alguma Não. vez? Então, Nem Certo. apresentar trabalho. mas isso não te deu um pouco de pânico? Falar, caralho, eu vou subir e eu falar? Ou era tranquilo pra você? Você não tinha essa vergonha? Eu nem pensei nisso. É? Nem pensei nisso. Eu só tava com muita vontade de fazer. De uma daquelas coisas que, cara, eu preciso fazer. Eu preciso ver como que é isso daí. E juntou com a coisa de, eu não sei fazer nada, eu preciso chegar em alguma coisa, mano. Aí quando eu subi, a primeira vez, tinha tipo 7 pessoas na plateia. Meu Caralho, irmão, só? uma mina que eu tava querendo pegar na época, um abraço Ellen. Uma mina, a namorada do meu irmão, ali, eu acho que era na época. Aí, cara, é o mesmo nome do seu Ó. produtor. Que serve pra apelido feminino e masculino. E aí mais umas 5, 6 pessoas lá. E eu fiz só piada sobre ser magro, etc. E funcionou pra caralho. E quando eu saí de lá era meio, caralho, eu quero fazer mais disso. Quero fazer mais disso, mais disso, mais disso. Fiz mais um show, foi bom. E lá foi bom pra caralho. Ah, foi Aí, legal? foi A sua muito, primeira vez foi legal? Muito, muito, muito. Quanto tempo você fez? Você lembra? 7 minutos, 6 minutos. E legal. pá, Muito, pá. muito, muito. Impressionante. assim. Porra. Aí fiz mais uma vez, legal pra caralho. Fiz uma terceira vez, legal pra caralho. Aí fiz a terceira vez, foi no Santa Comédia. Fiz um open mic no dia Lá que com o Zene? Foi lá com era o Zene, o Fábio Lins e o Léo Lins na época ainda. E o Vitor Sarro tava fazendo show fora de São Paulo pela primeira vez. Fazia um ano que ele fazia. Caramba. Arregaçou, assim. Sempre arregaçou, né? O Vitor Sarro sempre É. arregaçou, sempre foi foda. Aí eu fiz, foi bom pra caralho também, a terceira. Aí eu já tava falando, mano, eu sou um gênio. Eu tava pensando, caralho, eu sou um gênio. Aí o Fabiolinho chegou pra mim e falou, caralho, você é muito bom, não sei o quê. Quer fazer semana que vem uma canja? Aí eu falei, quero. Aí ele falou, você tem 10 minutos de texto? Eu falei, lógico que eu tenho. Se eu já fiz 6, eu só vou fazer mais 4. Aí, tá bom, isso era na segunda-feira, só que Santa Comédia era uma das plateias mais difíceis que tinha no Brasil. velho. assim, ó. Nossa, Quem ia apanhei se pra fuder, caramba. uma É. galera se fudeu lá. Fui fazer os 10 minutos, era a quarta apresentação, fui fazer lá meus 10 minutos. Mano, foi horrível, assim. E eu saí com 3 minutos. O Fábio falou, o que você fez? Eu falei, não, que não tava funcionando, entrei em desespero, não sei o quê. Nossa, nesse dia eu fui pra casa e me achando uma bosta. Assim, meu Deus, a única coisa que eu achei que eu sabia fazer, eu não sei. Você desistiu? Não, não desisti. Não, mas com 3 você Com desistiu? 3 minutos eu desci do palco, Mas você ninguém não tava fazendo rindo. o texto Tava o mesmo, garantido? é. Isso que é louco, né, cara? Mano, mas na nossa até cabeça- hoje em dia, assim, Não, eu sei, mas na nossa cabeça, no começo, não dá pra entender. não dá pra entender. Por que, Como que não outro- funcionou? É, Por que outro dia funcionou 3 funcionou? vezes? Quem que é o errado? Sou eu ou são eles, né? É. Ih, somos nós, com certeza. Claro, sempre a gente. E aí eu fui pra casa de ônibus, aí na época era tudo meio fudido, eu morava longe pra caralho. Fui pra casa, só que ao invés de eu, nossa, eu nunca mais vou fazer coisa, aí eu entendi o valor daquilo dali e a dificuldade. E aí, desde então, eu comecei a me dedicar muito. Então foi tipo no quarto, quinto show que eu fiz, eu já tenho, foi a dedicação que eu tenho até hoje, entendeu? Que eu falei, cara, eu não sou engraçado. Meu irmão mais velho sempre foi engraçado. Eu sempre tive referência do que é engraçado. Meu irmão mais velho, tive amigos. Engraçado na rua. naturalmente, você tá falando. Naturalmente, naturalmente. Talentoso. Talentoso. Então, meu primo também era talentoso para todas as coisas que eles pegavam. Meu irmão mais velho e meu primo, eu tinha essas referências próximas. De qualquer coisa que eles pegavam para fazer, eles ficavam bom muito rápido. Eles tinham uma facilidade e um talento para qualquer coisa ligada à arte. Então, e eu não, para nada. Então, quando eu subi a quarta vez, eu vi que a terceira, quarta vez ali, e eu vi que não era que a comédia era diferente de ser só engraçado, você precisa trabalhar. Eu falei, nossa, então como eu não tenho talento, eu vou ter que trabalhar 10 vezes mais. E desde então eu comecei a fazer pra caralho, só que em nenhum momento eu nunca pensei em parar nada, Só nessa eu vez aí que... é porque eu vi um galho ali e me agarrei pra caralho, né? Eu vi um galho de, cara, todas as outras coisas que eu fiz eu nunca gostei. E do nada, uma coisa que eu gosto, eu não quero nunca mais parar de Quando fazer você não isso tem daí. opções, você é um cara decidido. Você é um cara decidido. Porque tem que fazer. Total, você tem que fazer. Tem a Tig Notaro, que tem uma frase que ela fala quando ela fez stand-up pela primeira vez, ela tava fazendo e pensando, caralho, era isso todo o tempo. Por que eu perdi tempo fazendo um monte de outras coisas? Porra, era só... Porra, por que não me colocaram pra fazer antes? Eu já tinha economizado 5 anos. E por que não virou trabalho isso pra você, em nenhum momento? O que você acha? A comédia? Por que não foi que nem a cozinha pra você? Porque Qual a diferença? Eu acho que porque é minha vida, entendeu?
Porque o trabalho, ele não é sua vida. O trabalho, ele é uma extensão do que você faz. Ele é uma extensão do que, não do que você é, mas é uma coisa que você precisa fazer durante a passagem da vida. E a comédia, pra mim, é a vida. Se eu não tiver comédia, se eu não fizer comédia, não existe vida pra mim, entendeu? Não existe nada. É o que não o existe Chris nada. Rock fala sobre carreira e trabalho, né? É, A gente tem uma carreira. Você quer estar no palco, você quer evoluir. Não é uma... Puta, vou ter que ir no trabalho e tal. isso.